Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4. E antes de ler os 4 versos iniciais do capítulo 2, eu queria que você imaginasse ou pensasse, enquanto cidadão, enquanto pessoa, como você está enxergando o cenário que estamos vivendo? O que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? Quais são os pensamentos que habitam a sua mente? Quais são as ideias que passam pela sua cabeça? Indignação? Medo? Raiva? Vontade de tirar a sua própria vida? Ou assustado com as notícias que você recebe a cada dia através da televisão, dos meios de comunicação? São tantas as notícias que por vezes nós nos sentimos pesados, impotentes diante de tamanha avalanche que muitas das vezes vem sobre nós, irmãos. Diante desse cenário, diante desta ameaça que constantemente enfrentamos, principalmente neste período de tantas incertezas, como você tem respondido? Como um cristão ele deve responder às incertezas da vida? Você já parou para pensar sobre isso? Quando alguém que aos seus olhos aparentemente não temem ao Senhor prospera, e você que é cristão ou cristã não prospera, até mesmo tem sido restrita ou restringida de algumas coisas, de algumas situações. Como o cristão deve reagir a um momento como este, irmãos? Qual seria a forma sábia à luz da Escritura? E para responder, meu irmão, a esta pergunta, eu gostaria de levantar a seguinte resposta. O cristão é alguém que vive uma vida de fidelidade ao Senhor. Independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, se tem algo que deve marcar a vida do cristão, é a sua fidelidade. É isso que o Senhor espera de todos nós. É isso que vamos ver a partir dos 4 primeiros versos de Abacuque. Deus espera fidelidade do seu povo. Está passando por uma circunstância ruim, tempestuosa, incerteza, e essa incerteza aperta o seu coração para você tomar medidas que não glorificam a Deus. Fidelidade é a resposta. Está sendo tentado por uma razão ou outra. Fidelidade é a resposta. Está com medo pelas notícias que você tem recebido? Fidelidade é a resposta. Então, o cristão é alguém que vive e desenvolve uma vida de fidelidade ao Senhor. Então vamos ler os 4 primeiros versos do livro de Abacuque.
De acordo com o verso 1, a fala de Abacuque expressa o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor a Abacuque vem a partir do verso de número 2. Ao que o Senhor diz o seguinte: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em 2 tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Verso 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O capítulo 2, irmãos, é a resposta de Deus a Abacuque acerca de um questionamento que ele levanta para Deus, a respeito de uma pergunta que ele faz a Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui, Emanuel, para que eu possa compreender, irmãos? Nós só podemos, de fato, compreender esta mensagem se antes nós compreendermos o contexto do livro de Abacuque. Por exemplo, o livro de Abacuque ele foi escrito um pouco antes do que a gente conhece por a invasão dos babilônicos. Nós sabemos que a Babilônia invadiu Jerusalém ou Judá por 3 vezes. Por 3 vezes. E antes de a Babilônia começar a entrar ou a saquear a nação de Judá, Jerusalém, a Babilônia ela foi ganhando espaço, se tornando notória, de maneira que estava varrendo as nações vizinhas e subjugando estas nações. Abacuque, então, percebe o engrandecimento e o que estava acontecendo com as outras nações vizinhas, e ele sabia, ou ele começa a perceber que com a nação de Israel também não seria diferente, irmãos. A Babilônia, então, está ficando forte. E isso causa medo. Logo, qual é a reação do profeta Abacuque? Procurar o Senhor. Ele não estava entendendo muita coisa acerca do que se passava em sua época. É por isso que ele vai dizer no verso de número 1, eu ficarei no meu posto de sentinela. A ideia aqui é como um guarda que está numa sentinela observando se alguém se aproxima. Na visão do profeta Abacuque é esperando a resposta do Senhor. Por isso que ele vai dizer que ele tomará posição sobre a muralha e aguardará para ver o que o Senhor lhe dirá. E que resposta ele terá à sua queixa.
Então, irmãos, aqui nós podemos extrair a primeira lição do texto. A primeira lição do texto é: em dias de calamidade, em dias difíceis, em dias como o nosso, onde o mundo se encontra em convulsão. O mundo está convulsionando, irmãos. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, percebemos os diversos protestos que as pessoas estão fazendo ao redor da morte de um homem. Quando nós olhamos para a realidade no Brasil, o Brasil rachado ou dividido entre direita e esquerda. As pessoas apavoradas porque muitas têm perdido o trabalho. Outras não sabem agora como reagir depois e durante essa pandemia. A situação que se desenha é catastrófica. E quando as coisas elas fogem do nosso alcance, quando as coisas fogem do nosso domínio, quando as coisas fogem do nosso controle, a tendência é: e agora? O que eu faço? Qual deve ser a minha abordagem? O que eu devo fazer? Como eu devo reagir? Quando nós nos tornamos inúteis, porque não temos o controle da história, da narrativa, da situação sobre nossas mãos, o que é que nós fazemos? Colocamos a mão na nossa cabeça e ficamos preocupados. E agora? Como, meu Deus? De que maneira eu irei reagir? Nós ficamos impotentes, porque a situação se parece maior do que o nosso domínio, do que a nossa capacidade, do que a nossa habilidade. O que fazer numa situação como essa? Então, a primeira razão, meus irmãos, que nós devemos ter em mente para enfrentarmos os dias difíceis é esperar em Deus. É difícil. Nós ficamos inquietos. Nós nos tornamos pessoas ansiosas. Nós ficamos intranquilos. Nós queremos agir da nossa maneira. Nós queremos recorrer a um, recorrer a outro, fazer da nossa forma sem antes esperar e consultar ao Senhor. Lembrem-se que nós estamos diante de uma passagem que expressa a amargura do profeta. Que nos revela, irmãos, a sua incapacidade de resolver aquilo que foge de suas mãos. A pergunta que eu faço é: o que tem fugido de suas mãos e que você não pode resolver? O que você tem enfrentado e que tira a sua paz e que lhe deixa inquieto, intranquilo? Embora eu não saiba,
e não tem a resposta do seu coração, eu quero te convidar na noite de hoje, a partir do verso de número 1, a esperar em Deus. O profeta Abacuque, ele está enfrentando um dilema, meus irmãos. Que dilema é esse? O dilema da maldade. A maldade que assola o mundo, que assola as pessoas. É tanto que no verso 13, ele levantando sua queixa para Deus, do capítulo 1, percebam que ele vai dizer: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? E percebam, olha o que ele vai dizer ainda no verso de número 13. Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Percebam a inquietação do coração do profeta Abacuque, meus irmãos. Abacuque se apresenta diante de Deus indignado. Por que que Deus permite o ímpio, aquele que não teme a Deus, subjugar, maltratar, vilipendiar quem é justo, ou aqueles que temem a Deus? Ele olha para Deus e acha que Deus está com os braços cruzados. É tanto que ele diz isso: por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Você já fez essa reflexão? Você já parou para pensar e refletir sobre esta situação? Por que que alguém que não teme a Deus prospera e que age com injustiça? Se nós trouxéssemos o cenário político a fim de ilustrar isso, o descaso com aquele que depende da ajuda ou do auxílio de grandes autoridades. O que devemos fazer, irmãos? O que devemos fazer em dias como estes é esperar a resposta do Senhor. Contemplar Deus. Esperar em Deus. É isso que o profeta fala no verso de número 1. Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Mesmo ele estando confuso e perturbado, mesmo ele estando perplexo diante da situação, o profeta entende que a melhor coisa a se fazer neste momento ou em situações como estas é aguardar para ver o Senhor. Você tem aguardado o Senhor? Você tem esperado o Senhor na sua vida? Quais têm sido as suas atitudes, que muitas das vezes são precipitadas e você depois cai em si e se sente ainda mais angustiado ainda porque deveria ter esperado mais. No entanto, foi precipitado e não esperou no Senhor.
Como é que nós podemos esperar? Ou o que fazemos enquanto esperamos o Senhor? Certo, Emanuel, eu sei que eu devo esperar a resposta de Deus. Mas o que fazemos enquanto esperamos? Lembrem-se, irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro de queixas, um livro de oração. A gente vai ver diversas queixas, diversas orações do profeta Abacuque, questionamentos. E é aí onde mora a resposta para a nossa pergunta. Enquanto esperamos, nós oramos. Essa é a atitude do cristão. Ele espera, mas não espera com os braços cruzados. Ele espera de maneira diligente, porque a figura que o profeta Abacuque remonta aqui é de um guardião, de um soldado, sentinela, que está no seu posto. Alguém que está atento, sem desviar a sua atenção para um lado e para o outro. E enquanto ele espera orando e conversando com o Senhor. Depois, leia os 3 capítulos do profeta Abacuque e você vai perceber que há várias queixas e orações, questionamentos e resposta de Deus ao profeta. É assim que nós esperamos o Senhor, meu irmão. É assim que nós devemos estar diante dele. Sempre com oração. O que foi que Jesus fez lá no Getsêmani? Você se lembra? No dia que ele estava prestes a beber do cálice, Jesus foi orar. Ele olhou para o cálice, ou para a sentença que estava sobre ele, diante dele. E ainda disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi orar, meus irmãos. E é isso que o cristão deve fazer. Deus responde? Deus responde. Deus pode também silenciar? Deus pode silenciar. O silêncio de Deus pode ser uma resposta também. De quê? Calma. Não é o momento. Mas que Deus responde, meus irmãos. Verso de número 2. Então o Senhor me respondeu. Qual é a resposta de Deus para o profeta? Escreva claramente a visão em 2 tábuas. Para quê? Para que se leia facilmente. Então Deus queria que a visão passada para o profeta Abacuque, ela fosse perceptível e clara. Verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim. A visão fala do fim. E não falhará. Ainda que demore, no caso a visão, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que é que Deus está querendo dizer com esta resposta entre os versos 2 e o verso de número 3? Bem, se você ler os versos iniciais, do verso 12 ao verso de número 17,
como eu já li, né, o verso de número 13, você vai ver que o profeta está indignado. Porque Deus aparenta não fazer nada diante daquela circunstância calamitosa, diante de tamanha injustiça que está acontecendo, diante do mal que tem ganhado espaço em sua época. E aí, irmãos, vem uma questão que todos nós precisamos entender, que todos nós precisamos compreender. O que Deus está dizendo é que vai vir ainda muito mais coisa, mas que virá. Que coisas são essas, Emanuel? Que dificuldade é essa, Emanuel? Olhando para o contexto de Abacuque, meus irmãos, muito mais dificuldade, muito mais juízo, porque até mesmo a prevalência do ímpio sobre o justo pode ser também sinais de juízo de Deus para com o seu povo. E isso fica muito claro na Escritura quando nós lemos, por exemplo, lá no cativeiro do Egito. Até mesmo no cativeiro babilônico que vai ser iniciado. Às vezes Deus permite o ímpio subjugar o justo como uma forma de trazer punição e juízo. Então, Emanuel, peraí. Você está dizendo que Deus vai trazer um mal para tratar o próprio mal? É isso? Então Deus vai trazer o mal, ou vai resolver o problema do mal trazendo mais mal ainda? É isso? É isso mesmo, irmãos. Agora perceba, meus irmãos, embora essa mensagem, essa visão também tenha um sentido escatológico, porque quando ele diz aqui, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará ainda que demore e espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. É como se também ele estivesse falando de um tempo futuro. E aqui nós podemos fazer duas aplicações. Porque existem situações na vida do cristão que, quando ele olha e quando ele acha que a coisa vai melhorar e a coisa piora, ou até mesmo existem cristãos que desde o dia que nasceu e até morrer, ele sempre vai viver o dilema do sofrimento, da angústia. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou se você é esta pessoa. O livro do profeta Abacuque traz essa mensagem. Tem pessoas que nunca vão viver, digamos, aqui na Terra, um alívio do sofrimento. Sempre vai viver naquele aperto, naquela dificuldade.
Contudo, Deus não deixa de trazer e ser consolo para estas pessoas, meus irmãos. Então, o que é que nós temos aqui entre os versos 2 e 3? Nós temos uma palavra de Deus que traz à mente do profeta Abacuque que Deus age. Mas Deus age no seu tempo. Deus faz de acordo com a sua vontade, não a nossa vontade. Pois, como ele diz, a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aí ele diz agora, a partir do verso de número 4, escreva. O que é que ele vai escrever, irmãos? O ímpio, ou aquele que não teme a Deus, está envaidecido, tomado por vaidade, orgulhoso, cheio de arrogância. E aí ele segue dizendo, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E aqui vem a terceira e grande lição da noite de hoje. Que em dias de calamidade, dias difíceis, dia de muito sofrimento, o cristão, ele tem algo em mente. Fidelidade ao Senhor, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Por mais convite que ele tenha, por mais propostas que ele tenha, ele vai permanecer convicto. Ele vai permanecer confiante em Deus, porque é isso que o Senhor declara, o justo viverá pela sua fidelidade. Talvez a sua Bíblia tenha aí fé, mas o justo viverá pela fé. A questão é que no Antigo Testamento esse conceito de fé, que é um conceito subjetivo, talvez fosse, digamos, a palavra não seria equivocado, mas forçado. Porque a relação do povo no Antigo Testamento com Deus, se deu de maneira pactual. Havia um pacto entre Deus e o seu povo, e Deus exigia também fidelidade do seu povo. É tanto que o pecado que assolava o povo de Deus no Antigo Testamento era o pecado da idolatria. O que é isso, Emanuel? O pecado da idolatria. O pecado do ídolo que o povo construía muitas das vezes, fazendo com que Deus ficasse em segundo plano e o seu ídolo, as suas vontades, sobrepujassem ou estivessem acima de Deus. Pois um ídolo, como diz Calvino, ou melhor, Calvino vai dizer que o ser humano é uma fábrica de ídolos, e um ídolo pode ser qualquer coisa, meus irmãos. Nós podemos erigir diversos ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A pornografia pode ser um ídolo que tira os nossos olhos da fidelidade conjugal e põe numa ficção. O ídolo não é só uma imagem de escultura, mas um ídolo pode ser qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração e que rege ou controla as nossas vidas. O dinheiro pode ser um ídolo.
Um carro pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo, uma casa pode ser um ídolo, o trabalho pode ser um ídolo. Qualquer coisa pode ser um ídolo, irmãos. Um ídolo é qualquer coisa que tire a nossa atenção, que tire a nossa fidelidade de Deus. E o que é que Deus exige do seu povo? Deus exige do seu povo fidelidade. Não é a fé no sentido de, eita, eu tenho que confiar aqui. Aquela coisa, como assim fé? É o quê? Como é que fé? O que é fé aqui? A fé, meus irmãos, é de manter-se num relacionamento com Deus. É isso que Deus exige dos seus. Ao longo dessa quarentena, e aqui vem uma aplicação, como você tem gasto o seu tempo? Tem investido na sua fidelidade ao Senhor? Tem investido na sua comunhão com o Criador? Pois nós nos relacionamos com quem nós amamos. E o Senhor deve ser primazia no nosso coração. Ou deve ter primazia no nosso coração. Isso é um sinal, irmãos, de que nós nos mantemos na sua presença de maneira fiel. E que nada tira nossa visão, nosso foco de Cristo. Existem dois personagens na Bíblia. Um é o profeta Jeremias e outro Noé. Esses dois homens, se fossem analisados por dois gerentes de marketing ou pelos especialistas de venda acerca dos seus ministérios, talvez eles fossem taxados de que eles tiveram um ministério fracassado. Na visão dos pastores que pensam apenas em crescer a sua igreja, de aumentar o número de ovelhas, Noé e Jeremias não fossem bons exemplos. Jeremias foi aquele profeta, o profeta chorão, que recebeu de Deus as seguintes palavras: você vai pregar, mas o povo não vai se converter. Nos dias de Noé também, Noé pregou, Noé falou, Deus vai enviar grandes chuvas, um dilúvio, mas ninguém deu ouvidos. Na visão de Deus, na ótica de Deus, esses dois foram geniais e poderosos. Por quê, Emanuel? Porque eles permaneceram fiéis diante da infidelidade. Portanto, irmãos, que nós continuemos fiéis ao Senhor diante das tantas infidelidades que ouvimos, que presenciamos, que enxergamos de um lado e de outro. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus e que em dias como estes que nós estamos vivendo, ou nos dias difíceis, nós possamos esperar em Deus, nós possamos ouvir a sua voz, orando e nos mantendo fiéis
ao nosso Criador. Amém? Então vamos orar agradecendo pela noite de hoje. Eu quero te agradecer também por estar aqui conosco, por mais um dia, e que o Senhor nos dê graça, né, para a semana, para enfrentarmos agora um final de semana, lembrando que domingo nós temos a nossa feijoada na casa da irmã Rosenilda, né? Ela está fazendo essa feijoada em prol da sua cirurgia, né? A cirurgia já foi feita, mas ela precisa do nosso apoio. Ela precisa dos irmãos, das irmãs, todos juntos, para poder fazer com que ela honre o seu compromisso. Amém? Então vamos orar, né, por ela. Vamos orar pela vida, né, como nós oramos ontem também, a vida do irmão, do amigo do nosso Wellington, né? E orar também por todos nós, pelas nossas famílias, irmãos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, por Tua palavra, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Quero te agradecer porque o Senhor não deixa o seu povo sem palavras. Até mesmo o silêncio, Senhor, é uma expressão de dizeres para todos nós que precisamos esperar ainda mais até ouvir a Tua voz. Mas muito obrigado pelo texto de hoje que nos ensina a esperar em Ti, até mesmo colocar diante de Ti, pois não é pecado, as nossas queixas, as nossas angústias, assim como colocou o profeta Abacuque. E nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis à Tua palavra, à Tua voz, até aquele grande dia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo. Assim, te oramos e te agradecemos. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E eu espero você amanhã no nosso culto, que será, né, às 19h30. Amém? Que Deus abençoe.